Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lula que determinou o traslado do corpo da Juliana Marins, né? Você lembra aquela moça que morreu lá no vulcão na Indonésia, né? Muito triste o caso, a gente falou sobre isso em alguns vídeos aqui, mas eu avisei. Ontem estava jornalista falando, não, porque é proibido, porque a lei veta a União pagar o traslado do corpo. Eu expliquei no meu vídeo aqui, não, a lei não veta. A lei diz que o governo não é obrigado a pagar o traslado do corpo. Existe uma distância enorme entre você não ser obrigado a pagar alguma coisa e ser proibido você pagar por aquela coisa. Tem coisas que é proibido o governo pagar, realmente o governo não pode pagar tal coisa. Mas não era esse caso. Nesse caso, o governo ele não é proibido de pagar, ele não é obrigado a pagar o traslado de corpo de pessoas do exterior para o Brasil, que faz sentido, tem um monte de brasileiro que mora em outros lugares. Se o cara saiu aqui do Brasil, foi morar em outro lugar e morreu lá, ele que se vire, a família dele que se vire para trazer o corpo para cá. Agora, o caso da Juliana é um caso diferente, é um caso que causou comoção nacional, todo mundo ficou preocupado, foi uma coisa muito... mexeu muito com o emocional do brasileiro, né? E aí, ou seja, não é que o governo é proibido de fazer isso, até porque ele fez várias vezes para trazer um monte de companheiro do Lula, aí, de bandido corrupto, amigo do Lula. Então, ou seja, não é que o governo era proibido de fazer isso, não é que é vetado ao governo pagar, não, o governo não é obrigado a pagar. Enfim, parece que o governo voltou atrás, que bom que voltou atrás, mas aí levanta um outro problema, né? Porque o governo Lula, com toda essa farra de dinheiro público, agora está sem dinheiro para gasolina de avião aqui. Aviões da FAB para autoridades ficam sem combustível e ministros fazem fila para voar. Eu vou dar uma dica para eles, olha só, tem várias companhias aéreas, TAM, Gol, Azul, tem mais um monte aí que você pode comprar passagem, cara, é fácil. Você vai no site, compra a passagem lá e pronto, e viaja. Ai, mas as pessoas vão me xingar. Pois é, você tampa o ouvido assim, eu boto um protetor de ouvido, não ouve as pessoas falando. Se alguém te agredir, é outra história, agressão não vale. Agora falar, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Ancapso, já é maior que a TV Gazeta, Xandão Potter e a Ordem Ilegal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula voltou atrás agora, porque lembra essa história, né? O caso da Juliana a gente contou aqui, realmente é um caso muito triste. Ela foi fazer uma trilha num vulcão lá da Indonésia, um lugar parece muito bonito e coisa e tal. Ela é uma moça que gosta de aventura, de fazer esses passeios e coisa. Eu também gosto de fazer essas trilhas. Fiquei até empolgado de ir lá nesse vulcão para conhecer. Eu preciso melhorar minha forma física, porque a subida não é mole, não. Mas enfim, é um lugar muito bonito, mas é perigoso, né? Toda trilha tem riscos, né? Infelizmente, né? O caso dela teve um monte de alegações, se houve omissão, se houve negligência, se houve algum problema. Mas enfim, o fato é que trilha é uma atividade de risco mesmo, não tem muito o que dizer. Né, ela acabou caindo numa ribanceira lá e a demora, talvez tenha havido um atraso do socorro dela, é difícil dizer isso aí, porque a questão é que as condições meteorológicas lá também podem ser complicadas para fazer o resgate, né? Mas no final, infelizmente, ela veio a falecer, tiraram o corpo dela, e aí tem um outro problema, né? Porque a família dela quer enterrá-la aqui no Brasil e teria que fazer o traslado do corpo. Isso não sai barato, tá? Porque não é só uma passagem de avião, é um custo mais caro para fazer o traslado do corpo, né? E o Lula tinha dito que não ia bancar o traslado do corpo porque ele quer gastar o dinheiro com os cupincha dele aqui, né? Quer dar pichuleco para os cupincha dele aqui, e não quer ajudar alguma coisa, ajudar a moça, ajudar a família da moça a trazer o corpo dela num caso que teve repercussão nacional, né? Então, eu achei um absurdo isso, eu fiz um vídeo, e aí o que mais me chocou nesse vídeo que eu fiz, né, foi ver notícias de jornalista. Cara, jornalista, a ideia do jornalista seria justamente questionar o governo. O jornalista tem que cutucar o governo, a função do jornalista é essa, né? Cutucaram com o Bolsonaro cutucava. Eu nunca reclamei disso, eu falei, não, às vezes as críticas são injustas, mas é melhor ter a crítica do que não ter. Fala a mesma coisa pro Trump. O Trump reclama que os jornalistas estão sendo injustos com ele, ok, pode reclamar que está sendo injusto, mas a função do jornalista é ser injusto mesmo, é criticar mesmo o governo. Né, porque o governo tem o poder, do outro lado, pelo menos, tem que apontar as falhas do governo, né, para eventualmente, numa outra eleição, o governo ser alterado. Né? O problema é que a mídia ficou tão amiguinha da esquerda, que aí quando era o governo Biden, não, que não tem problema, tudo lindo. Agora aqui no governo Lula, o pessoal, não, o Lula não trouxe a moça porque é proibido, a lei proíbe. Eu trouxe a lei aqui, mostrei para você, a lei não proíbe, não.
A lei diz que o governo não é obrigado a pagar transporte de corpo de brasileiro que mora no exterior. E beleza, ele não é obrigado. Mas uma coisa é não ser obrigado, outra coisa é ser proibido de você pagar. O Lula poderia alegar justamente comoção nacional, uma questão humanitária, e trazer o corpo dela para o Brasil e pronto, não tem nada. E tanto não tinha que o Lula decidiu. Felizmente, uma boa notícia dele, né? Que bom que ele decidiu pelo caminho correto aqui de trazer o corpo da menina aqui para o Brasil. Tudo bem que já tinha até resolvido, né? Porque o Alexandre Pato já tinha se oferecido, o jogador brasileiro que atuou muito tempo na Europa e coisa e tal, rico pra caramba, já tinha se oferecido para bancar a transferência do corpo dela, o translado do corpo dela, né? Mas ok, o Lula botou aqui, vai fazer o translado, ótimo, excelente, sem problema nenhum. Aí você leva para o outro problema, né? O governo Lula virou a farra dos jatinhos da FAB. Isso é muito curioso. Porque quando estava no governo Bolsonaro, de novo, a esquerda, desculpa, a imprensa criticava Bolsonaro. Não, porque o ministro do Bolsonaro usou o jatinho da FAB e não sei o que lá e coisa e tal. E, na verdade, os ministros do Bolsonaro até usavam de vez em quando o jatinho da FAB, mas o mais comum era usarem aviões de carreira. É o que se faz no mundo inteiro. O cara compra passagem e viaja. Pronto, não tem essa não. Olha só, viajar de jatinho particular é bom pra caramba, bicho. É um conforto danado, por vários motivos. Primeiro porque o avião sai a hora que você quer, né? Quando você vai pegar um avião de carreira, você tem que estar no aeroporto uma hora antes, passar pelas maquininhas lá, pelo raio-x e coisa e tal. É chato isso, assim, não é que seja uma coisa impossível, todo mundo entende o motivo de existir isso e coisa e tal, mas é chato, né? O jatinho não, o jatinho tá ali na sua porta, para ali para você só sobe, vai embora e viaja, né? Aliás, bom, em tese você tem que passar pelo raio-x também, então eu não sei se esse pessoal VIP passa não, mas em tese, pela regra da aeronáutica, mesmo voos particulares, mesmo você andando no seu jatinho, você tem que passar pelo raio-x antes de embarcar. Mas enfim, aí é outra história, né? O problema é que no governo Lula, meu amigo, virou festa. Por quê? Porque é um governo transplantado, é um governo que ninguém no povo brasileiro gosta, nem do Lula, nem dos ministros do Lula, nem o pessoal do STF. O Lula fez essa coligação PT-STF para governar o país, que é um absurdo, que todo mundo está vendo que é um absurdo isso. Ninguém gosta desse governo. Aí os caras não querem viajar de avião de carreira, quer ir tudo de jatinho. Olha só a despesa enorme, imagina o custo disso daqui. Quantas vezes você ouviu dizer, a imprensa dizendo que não, que é um absurdo, que o Lula está gastando não sei quantos milhões com o jatinho da FAB? Pois é, na época do Bolsonaro era o tempo todo. Agora não falam mais, não, porque tá certo, porque como que o Lula vai andar de avião de carreira? Não pode. Olha, se você for na Europa, vários presidentes andam, o primeiro-ministro, pessoas importantes andam de avião de carreira o tempo todo. De vez em quando tem uma pessoa que xinga ele, de vez em quando tem umas pessoas que xingam lá. Faz parte, você escolheu ser político, não escolheu? Você podia ser outra coisa, podia ter plantado batata, podia ser faxineiro, podia ser um monte de coisa na sua vida. Resolveu ser político, então saiba que todas as profissões do mundo têm um lado ruim, tá? E o lado ruim de você ser político é que algumas pessoas vão inevitavelmente xingar você, né? É muito justo, é muito justo. Se você não gosta disso, é só pedir demissão, né? Encerrar sua carreira política e fazer outra coisa da sua vida, né? Perfeitamente. Agora, se você vai ser político, as pessoas vão te xingar. É lógico, ninguém pode agredir as pessoas, agredir é errado. Agora, xingar, falar e coisa e tal, meu amigo, isso aí não arranca pedaço de ninguém não, né? Olha o absurdo que é isso, o governo Lula fez choro para não poder mandar o jato lá para pegar a Juliana. Agora, aqui no Brasil não tem gasolina, de tanta autoridade andando para cima e para baixo, de tanto ministro andando para cima e para baixo, os aviões da FAB estão com fila de espera para fazer viagem. Olha que absurdo isso. Tinha que proibir esse tipo de coisa, tinha que acabar com esse negócio de avião da FAB. Acabar simplesmente. Não tem mais. Quer viajar? Tá aí, ó. Gol, TAM, escolhe uma aí, compra passagem. Tudo bem se o cara tá viajando a trabalho, o governo reembolsa a passagem dele, mas, poxa, no final das contas, tem que ser isso daí, né? Além do que, é um conforto absurdo que está sendo pago para esse pessoal, que é injusto com o povo brasileiro que está se matando de trabalhar para pagar a montanha de impostos que o governo Lula quer colocar, né? Esse governo, a minha visão, é que ele está apodrecendo, tá caindo de maduro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.